Essa questão de ser detergente é fundamental de entendermos. Por quê? Se você usar uma concentração muito alta de emulsionante num creme, ele pode, além de desidratar a pele, ele pode causar a formação de microespuma. Quando você passa um creme na pele, ele forma aquele rastro branco, e é muito comum alguns cremes proporcionar esse tipo de efeito, é porque você usou um excesso de emulsionante ou tensoativo. Eu vou usar durante a aula o termo tensoativo ou emulsionante muitas vezes, mas eu vou estar falando da mesma coisa. Quando eu falar emulsionante e tensoativo, você pode entender como sendo a mesma coisa. Então esse excesso de emulsionante ou tensoativo causa formação de espuma. Então você põe isso num creme e a gente usa muito esse conceito de excesso de espuma em shampoos. Isso é bacana, um shampoo, no sabonete líquido, mas numa emulsão isso jamais deve acontecer. Quando nós colocamos esse excesso de tensoativo, nós aplicamos o creme e forma aquele rastro branco, ou seja, uma microespuma. Isso não é legal porque esse excesso de tensoativo pode remover os lipídios da pele, remove ácidos graxos, colesterol, ceramidas, e tudo isso faz com que a água que já está dentro da pele comece a evaporar com mais facilidade, porque ela não encontra aquela barreira lipídica que mantém ela presa dentro da pele. Isso faz com que ocorra desidratação da pele. Imagine só, você desenvolve um hidratante, coloca um excesso de tensoativo e aí você causa um efeito desidratante. Isso pode acontecer se você não tomar cuidado com o emulsionante, com a concentração principalmente desse emulsionante. Agora, uma pergunta que eu sempre faço: por que existe emulsão água-óleo ou óleo e água? Muitas pessoas confundem isso pensando que se eu tiver uma concentração maior de óleo ou de água, isso vai determinar se a emulsão é água-óleo ou óleo-água. E não é, na verdade, isso que vai determinar, e sim o tipo de emulsionante que eu estou utilizando na formulação. Se eu utilizar uma emulsão, um emulsionante com um HLB que tem mais afinidade por óleo, eu formo então um tipo de emulsionante. Se eu utilizar outro que tem mais afinidade por água, vejam só o que acontece. Vamos observar no slide. Aqui eu tenho um exemplo de um emulsionante que se chama, nome comercial, Citrol DPHS. O INCI name dele é PEG 30 de polihidroxistearato e ele tem mais afinidade por óleo do que pela água. Portanto, ele tem um HLB mais baixo, ele tem mais afinidade por óleo. Então ele vai formar uma emulsão do tipo água em óleo. De outra forma, se eu utilizar o Cosmovax, que é o cetearyl álcool com o cetearet 20, ele tem um HLB mais alto, portanto mais afinidade com a água. E quando eu utilizo o Cosmovax, eu formo uma emulsão do tipo óleo em água. Vejam só, então é diferente da emulsão formada pelo Citrol. Isso porque um tem mais afinidade por água, veja lá o tamanho da cabeça polar do Cosmovax, comparado com o Citrol DPHS, que tem mais afinidade pelo óleo. Vamos observar agora quais são os componentes que formam a fase aquosa, a fase oleosa e a fase termolábil de uma emulsão. Uma emulsão convencional é dividida assim. A fase aquosa, temos água, os umectantes, os espessantes de fase aquosa, que são os polímeros, os formadores de gel, os quelantes e os ativos hidrossolúveis. Já na fase oleosa eu tenho os emolientes, os espessantes de fase oleosa, ou seja, as ceras autoemulsionantes, e os antioxidantes, e claro, os ativos lipossolúveis. Depois eu tenho a fase silicone, onde eu utilizo hoje na cosmetologia, existem inúmeros tipos de silicones, conservantes, corantes, fragrâncias, os modificadores de sensorial e os filtros solares. A água utilizada em cosméticos, ela tem que passar por um processo de purificação. Então vemos aqui um produto, um hidratante, e vemos lá água sempre, ou na maioria das vezes, na primeira posição, porque a gente usa ela numa quantidade muito grande. Temos três tipos de água que podem ser utilizadas: a água destilada, água deionizada e a água de osmose reversa. Na farmácia de manipulação, é claro que você usa água de osmose reversa, porque é um processo obrigatório nas farmácias de manipulação, então você já tem esse processo, não tem um custo muito alto, então é muito tranquilo encontrarmos esse tipo de água nas farmácias de manipulação. Já nas indústrias cosméticas, nem toda indústria precisa ter água de osmose reversa. Você pode utilizar outros tipos de purificação de água. E é claro que para a indústria, colocar um processo de osmose reversa acaba gerando muito custo. Então hoje na indústria cosmética encontramos, na maioria das vezes, filtros que purificam a água ou processos de deionização. Um componente muito utilizado,